Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. Quando nos deparamos com as dores do corpo ou os sofrimentos de pessoas queridas, o coração tende a se inquietar. Nossos pensamentos se embaralham entre a esperança e o medo, a confiança e a dúvida. Mas mesmo nesse caos interior, o Senhor se revela. Ele é Deus de consolo, de presença constante e amor que não se altera. Sua voz ainda sussurra no íntimo da alma. Não temas, eu estou contigo. A certeza da companhia divina em meio à angústia nos dá forças para prosseguir, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela cresce em meio às lutas, amadurece nas provações e floresce nos desertos da existência. Quando caminhamos com Deus, aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E é nela que devemos firmar nosso entendimento, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário. Pois o que está escrito não muda, e a promessa do Senhor permanece firme para sempre. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé enfrentaram grandes tribulações, inclusive doenças e perdas, mas mantiveram-se firmes porque tinham os olhos voltados para o alto. Sabiam que o sofrimento presente não era o fim, mas parte de um processo maior. E hoje, assim como antes, Deus continua escrevendo histórias de superação, restauração e milagre. Não há enfermidade que Ele não possa curar, nem lágrima que Ele não possa enxugar. A oração, nesses momentos, não é apenas um clamor por ajuda, mas uma forma de nos conectarmos com o divino. É no diálogo com Deus que encontramos alívio, direção e paz. Quando nos derramamos diante do Senhor, com sinceridade e sem máscaras, Ele nos visita. O Espírito Santo nos envolve com cuidado e nos lembra que não estamos sozinhos, que há um propósito, há uma razão e, acima de tudo, há esperança. Quantas vezes Jesus estendeu a mão aos enfermos e trouxe cura? Quantas vezes Ele enxugou lágrimas com palavras de vida? Ele não mudou. O mesmo Cristo que operava milagres no passado, hoje vive e reina, e sua compaixão continua alcançando os que sofrem. Sua presença invade hospitais, entra em lares cheios de dor, visita corações desanimados e renova as forças dos abatidos. Não há limite para o agir de Deus. E mesmo que a resposta demore, mesmo que a cura não chegue como esperamos, a presença do Senhor se faz suficiente. Sua graça nos basta. Ele nos dá força para cada dia, sustento para cada batalha, alívio para cada angústia. A jornada pode ser difícil, mas com Cristo ao nosso lado, nunca é solitária. E esse é o maior consolo que podemos ter. Saber que o Deus Todo-Poderoso caminha conosco, passo a passo, dia após dia. A esperança em Deus não decepciona. Mesmo quando os diagnósticos são severos, mesmo quando os médicos não têm mais o que fazer, Deus continua sendo o Deus do impossível. Ele age quando menos esperamos, surpreende quando tudo parece perdido, transforma o pranto em dança e o lamento em cântico de alegria. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E essa promessa é viva para todos que creem. Por isso, mantenha sua fé viva. Alimente sua esperança. Rejeite os pensamentos de derrota e acredite no poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para restaurar o que foi destruído, para devolver a alegria onde havia tristeza, para levantar o abatido e dar nova vida ao desanimado. Em Cristo somos curados, libertos e sustentados pela mão do Pai. Continue orando, continue confiando, continue crendo. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Deus está agindo, mesmo em silêncio. Ele não se esqueceu de você, nem da sua dor. Ele conhece cada detalhe da sua luta e está trabalhando em seu favor. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, o sol da justiça, que é Cristo, brilhará novamente sobre sua vida.
Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E enquanto estivermos debaixo de sua vontade, estaremos seguros. Permita que o amor dele envolva seu coração hoje. Entregue seus medos, sua dor, sua ansiedade, e permita que o Espírito Santo traga descanso à sua alma. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é presente. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmo 145, 14. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. O Deus que restaura e revigora os abatidos, quando tudo ao redor parece desmoronar, quando o cansaço do corpo e da alma se tornam companhias constantes. Ainda assim, há uma fonte inesgotável de alívio e renovo, a presença do Altíssimo. Ele não apenas observa a nossa dor, mas participa dela. Cada lágrima que escorre é notada por seus olhos. Cada suspiro aflito é registrado por sua atenção cuidadosa. O Senhor não nos abandona à própria sorte. Ele caminha conosco, carregando-nos nos braços quando já não temos forças para seguir. O Evangelho não nos promete ausência de dificuldades, mas assegura que não estaremos sozinhos nelas. Em meio ao sofrimento, é possível sentir paz. Em meio à dúvida, é possível ter certeza. E essa certeza se chama Jesus. Ele é a ponte entre o desespero e a tranquilidade, entre o sofrimento e a esperança. Ele conhece cada dor que carregamos no íntimo e tem compaixão de cada coração quebrantado. Mesmo quando os dias parecem intermináveis e as noites parecem mais longas do que suportamos, a promessa de Deus permanece. Ele está presente. O silêncio dele não é ausência, mas preparação. Às vezes, a cura que esperamos não chega, da forma que imaginamos, mas vem por meio de forças renovadas, coragem inesperada, consolo profundo que ultrapassa qualquer explicação humana. E em tudo isso, o amor de Deus permanece constante. Ao buscarmos ao Senhor com sinceridade, somos envolvidos por uma graça que transforma a dor em propósito, a aflição em testemunho e a fraqueza em força divina. Ele nos envolve com misericórdia, nos cobre com sua proteção e nos inspira a seguir em frente, mesmo que seja um passo de cada vez. Não se cale diante da dor. Fale com Deus. Clame com fé. O céu escuta. O trono da graça está acessível e a resposta virá. Seja como um alívio imediato ou como uma paz que guarda a mente e o coração. Porque o Deus que prometeu estar conosco em todos os momentos é fiel para cumprir cada palavra. Versículos que alimentam a esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 9, 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. O cuidado de Deus é constante e sua mão está estendida. Em Cristo a esperança não se perde, ela se fortalece. O Deus que socorre e sustenta os que confiam é comum, que, em momentos de dor física ou emocional, o coração humano se questione: onde está Deus? Mas a verdade é que ele jamais se ausenta. O Senhor não se esconde nos dias difíceis, ele se revela. Sua presença pode não ser percebida com os olhos naturais, mas é sentida na alma daquele que crê. Ele não falha em suas promessas e jamais desampara os que nele confiam. Senhor nos chama a viver pela fé, e não pelo que enxergamos. A dor pode tentar ofuscar a esperança, mas a fé reacende a luz. Quando tudo parece contrário, é o momento exato de crer com mais firmeza. Deus não está distante, Ele está trabalhando no invisível, preparando respostas, operando milagres, fortalecendo o interior. Ele é refúgio no meio da tempestade e abrigo certo quando os ventos sopram contrários.
A oração sincera toca o coração divino. O clamor genuíno atravessa os céus e chega ao trono da graça. E Deus, em sua infinita misericórdia, estende a mão para restaurar o que está ferido, renovar o que está desgastado, consolar o que está entristecido. Muitas vezes, o que pedimos como solução, Deus transforma em crescimento. O que desejamos como fim da dor, Ele usa como início de uma nova fé. Há poder no nome de Jesus, poder para curar, para libertar, para levantar. O mesmo Cristo que andou entre os enfermos e os restaurou, hoje caminha entre nós pelo seu Espírito. Não há enfermidade que Ele não possa vencer, nem coração que Ele não possa consolar. E mesmo quando o milagre demora, a graça chega a tempo. Deus nunca falha em seu cuidado. Por isso continue. Ainda que com lágrimas, prossiga. Mesmo sem respostas claras, mantenha a esperança viva. Deus trabalha em silêncio, mas jamais deixa de agir. A confiança em Deus não será em vão. Quem confia nele não será confundido, porque a fidelidade do Senhor é eterna. Versículos de consolo e vigor espiritual. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. 1 Pedro 5:10. Com o Senhor ao lado, mesmo as maiores dores se tornam caminhos para experiências transformadoras. Em meio às tempestades da vida, quando a dor física ou a angústia pela enfermidade de um ente querido se intensifica, há uma verdade imutável que continua a ressoar com poder. Deus está presente, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar saída e o coração se vê cercado por incertezas. O Senhor permanece ao lado dos que nele confiam. Ele é o Deus que não se cansa, que não dorme, que não se distrai nem se esquece. Ele vê cada lágrima, escuta cada clamor e conhece cada pensamento não verbalizado. O nosso Pai Celestial é atento a cada detalhe. A vida, por vezes, nos confronta com situações inesperadas e sofridas. Uma doença pode surgir repentinamente, trazendo medo, insegurança, fragilidade. Pode ser no próprio corpo ou naqueles que amamos profundamente. Em momentos assim, nossa alma anseia por um socorro imediato, por uma cura que alivie a dor, por uma resposta que traga paz. E é nesse espaço de aflição que o Espírito Santo se move com ternura e poder, acolhendo o aflito, renovando o abatido, sustentando o cansado. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e nos vivifica. A fé, nesse cenário, não é ausência de sofrimento, mas a certeza de que Deus caminha conosco mesmo na dor. Ele nos pega pela mão e nos conduz por caminhos de restauração, mesmo quando esses caminhos passam pelo vale sombrio. Deus não nos isenta da dor, mas nos protege no meio dela. E, quando menos esperamos, a paz que excede todo entendimento toma o lugar da aflição, e a presença divina se faz real de maneira incontestável. Não estamos sozinhos. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ele envia conforto quando o diagnóstico é difícil, envia ânimo quando o cansaço é extremo e envia esperança quando tudo parece perdido. A sua palavra é vida, é cura, é direção. E cada versículo que guardamos no coração se torna uma arma espiritual contra o desânimo e a desesperança. Não negligencie o poder que há na leitura da Bíblia e na oração constante. Elas são como bálsamos que restauram a alma ferida. Quando nos ajoelhamos em oração, não estamos apenas falando com o vento. Estamos acessando o trono de um Deus soberano que nos ama com amor eterno. Um Deus que tem o controle de todas as coisas, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Orar é depositar nossas angústias nas mãos dele. É confiar que ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. E essa confiança transforma tudo. Não porque a dor desaparece instantaneamente, mas porque passamos a enxergar além da dor. Vemos o cuidado de Deus em cada detalhe.
Sentimos a força dele nos levantando a cada dia. Quantas vezes Jesus foi ao encontro dos enfermos? Quantas vezes ele restaurou corpos, mentes e almas com uma simples palavra ou um toque de compaixão? Ele continua fazendo isso hoje. Ele ainda cura, ainda visita hospitais, ainda entra em casas onde a dor está presente e transforma o ambiente com sua presença. Onde o nome de Jesus é invocado com fé, milagres acontecem. Nem sempre da forma como esperamos, mas sempre da maneira que mais edifica e glorifica o nome dele. Não devemos medir a fidelidade de Deus pela ausência de sofrimento, mas pela sua constante presença em meio à dor. O milagre maior não é apenas a cura física, mas o coração que se mantém firme mesmo diante da adversidade. O maior testemunho não é aquele que conta sobre um livramento, mas aquele que, mesmo sem ter recebido a resposta esperada, permanece fiel, crendo que Deus é bom em todo o tempo. Esse é o tipo de fé que agrada ao Senhor, uma fé inabalável que confia mesmo quando tudo parece contrário. É nesse espírito que devemos caminhar, enfrentando cada dia com fé renovada, com olhos espirituais abertos para perceber os sinais do cuidado de Deus. Às vezes, o socorro vem através de uma palavra amiga, de um médico com sabedoria, de um familiar que apoia com carinho. Outras vezes é no silêncio do quarto, no meio da madrugada, que sentimos a presença de Deus como nunca antes. Ele fala no silêncio, consola no segredo, fortalece no íntimo. A vida cristã não é isenta de lágrimas, mas é cheia da promessa de consolo. Não é livre de batalhas, mas é acompanhada pela certeza da vitória em Cristo. E mesmo que o corpo físico se desgaste, o nosso espírito se renova todos os dias pelo poder de Deus. A esperança para quem confia, a cura para quem persevera, a consolo para quem chora aos pés do Senhor. O segredo é permanecer. Permaneça orando, mesmo que pareça em vão. Permaneça lendo a palavra mesmo sem entender tudo. Permaneça confiando mesmo sem ver resultados imediatos. Deus honra quem permanece. E no tempo certo o socorro vem, o alívio chega e a resposta aparece. Porque o nosso Deus é fiel. Ele não muda, ele não falha. E quando menos esperamos, ele age com poder e amor. Não importa a gravidade da enfermidade. Não importa quanto tempo a dor está presente. Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E quando entregamos tudo a Ele, descansamos. Porque sabemos que Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor. E mesmo que não entendamos tudo agora, um dia entenderemos. Por isso, siga firme. Olhe para o alto. Confie no Senhor de todo o coração. Ele está contigo, hoje e sempre. E nada poderá separar você do amor dele, que é em Cristo Jesus. Nem a dor, nem a enfermidade, nem a tristeza. Deus está presente. Deus é por você. Deus é contigo. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, 9. Quando nos deparamos com as dores do corpo ou os sofrimentos de pessoas queridas, o coração tende a se inquietar. Nossos pensamentos se embaralham entre a esperança e o medo, a confiança e a dúvida. Mas mesmo nesse caos interior, o Senhor se revela. Ele é Deus de consolo, de presença constante e amor que não se altera. Sua voz ainda sussurra no íntimo da alma: não temas, eu estou contigo. A certeza da companhia divina em meio à angústia nos dá forças para prosseguir, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela cresce em meio às lutas,
amadurece nas provações e floresce nos desertos da existência. Quando caminhamos com Deus, aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E é nela que devemos firmar nosso entendimento, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário, pois o que está escrito não muda, e a promessa do Senhor permanece firme para sempre. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé enfrentaram grandes tribulações, inclusive doenças e perdas, mas mantiveram-se firmes porque tinham os olhos voltados para o alto. Sabiam que o sofrimento presente não era o fim, mas parte de um processo maior. E hoje, assim como antes, Deus continua escrevendo histórias de superação, restauração e milagre. Não há enfermidade que Ele não possa curar, nem lágrima que Ele não possa enxugar. A oração nesses momentos não é apenas um clamor por ajuda, mas uma forma de nos conectarmos com o divino. É no diálogo com Deus que encontramos alívio, direção e paz. Quando nos derramamos diante do Senhor, com sinceridade e sem máscaras, Ele nos visita. O Espírito Santo nos envolve com cuidado e nos lembra que não estamos sozinhos, que há um propósito, há uma razão e, acima de tudo, há esperança. Quantas vezes Jesus estendeu a mão aos enfermos e trouxe cura? Quantas vezes Ele enxugou lágrimas com palavras de vida? Ele não mudou. O mesmo Cristo que operava milagres no passado hoje vive e reina, e sua compaixão continua alcançando os que sofrem. Sua presença invade hospitais, entra em lares cheios de dor, visita corações desanimados e renova as forças dos abatidos. Não há limite para o agir de Deus. E mesmo que a resposta demore, mesmo que a cura não chegue como esperamos, a presença do Senhor se faz suficiente. Sua graça nos basta. Ele nos dá força para cada dia, sustento para cada batalha, alívio para cada angústia. A jornada pode ser difícil, mas com Cristo ao nosso lado, nunca é solitária. E esse é o maior consolo que podemos ter. Saber que o Deus Todo-Poderoso caminha conosco passo a passo, dia após dia. A esperança em Deus não decepciona. Mesmo quando os diagnósticos são severos, mesmo quando os médicos não têm mais o que fazer, Deus continua sendo o Deus do impossível. Ele age quando menos esperamos, surpreende quando tudo parece perdido, transforma o pranto em dança e o lamento em cântico de alegria. A palavra diz: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E essa promessa é viva para todos que creem. Por isso, mantenha sua fé viva, alimente sua esperança, rejeite os pensamentos de derrota e acredite no poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para restaurar o que foi destruído, para devolver a alegria onde havia tristeza, para levantar o abatido e dar nova vida ao desanimado. Em Cristo somos curados, libertos e sustentados pela mão do Pai. Continue orando, continue confiando, continue crendo. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Deus está agindo, mesmo em silêncio. Ele não se esqueceu de você, nem da sua dor. Ele conhece cada detalhe da sua luta e está trabalhando em seu favor. E quando tudo parecer escuro, lembre-se: o sol da justiça, que é Cristo, brilhará novamente sobre sua vida. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E enquanto estivermos debaixo de sua vontade, estaremos seguros. Permita que o amor dele envolva seu coração hoje. Entregue seus medos, sua dor, sua ansiedade e permita que o Espírito Santo traga descanso à sua alma. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é presente. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmo 145:14. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147:3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Ao olharmos para os dias difíceis, quando a enfermidade parece não dar trégua e o coração se aperta com a dor dos que amamos, precisamos recordar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas do Senhor.
É Ele quem renova nossas energias quando estamos à beira do cansaço, quem levanta nossa cabeça quando o desânimo nos quer abater. Em cada lágrima derramada, há uma presença divina que nos sustenta, um consolo invisível que nos envolve e uma mão celestial que nunca nos solta. É nos momentos de maior fraqueza que descobrimos a grandiosidade do poder de Deus, pois quando tudo em nós parece esgotado, Ele entra em ação com sua misericórdia e nos reveste com vigor espiritual. Assim como o apóstolo Paulo declarou que, quando estava fraco, então era forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fragilidade, também nós podemos nos gloriar nas tribulações, certos de que delas surgem frutos eternos. Deus não ignora a dor do seu povo. Pelo contrário, Ele está atento a cada gemido, a cada súplica silenciosa. Ele recolhe nossas lágrimas como joias preciosas e transforma nossa aflição em instrumento de cura e edificação. Não há sofrimento que escape do seu olhar compassivo. E mesmo que a resposta não venha no tempo esperado, a certeza da sua presença já é suficiente para manter o coração firme e esperançoso. Quando intercedemos por nossos entes queridos, estamos praticando um ato de profundo amor e fé. Estamos depositando nossa confiança em um Deus que vê além da medicina, além dos exames, além dos diagnósticos. Estamos entregando a vida daqueles que amamos nas mãos do Criador, crendo que Ele pode restaurar, fortalecer e conduzir à vitória. Não há oração que suba ao céu sem ser ouvida. Cada clamor sincero alcança o trono da graça e move o coração de Deus. Jesus, durante seu ministério terreno, jamais desprezou alguém que vinha até Ele com fé. Os doentes eram curados, os cativos libertos, os aflitos consolados. Seu toque era vida, sua palavra era cura, sua presença era transformação. E hoje Ele continua sendo o mesmo. Seu poder não diminuiu, sua compaixão não cessou. Ele está presente em cada quarto de hospital, em cada lar onde há dor, em cada coração que o invoca com sinceridade. Ainda que os dias estejam nublados, que a alma se sinta pesada e que a esperança pareça enfraquecida, há um bálsamo em Cristo. Sua paz excede todo entendimento e guarda o coração dos que nele confiam. Ele nos cobre com suas asas, nos abriga em seu amor, nos fortalece com sua palavra. Em momentos de enfermidade, Ele se revela como o médico dos médicos, como o bom pastor que conduz suas ovelhas por pastos verdejantes e águas tranquilas. Não podemos permitir que a dor nos cegue para a bondade de Deus. É verdade que a doença assusta, que a incerteza fere e que a espera cansa. Mas também é verdade que em Cristo somos mais que vencedores. A vitória pode não vir como imaginamos, mas ela sempre vem. Às vezes vem em forma de cura, outras vezes em forma de paz interior, de força renovada, de esperança que renasce, mesmo quando tudo parece perdido. Devemos continuar declarando as promessas do Senhor, mesmo quando os nossos olhos não veem mudança imediata. Devemos nos apegar às Escrituras, que nos garantem que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esta promessa não é apenas uma poesia bonita, mas uma verdade viva para todos que confiam em Deus. O milagre começa na fé, e a fé começa no ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso devemos preencher nosso interior com as verdades do Evangelho, rejeitar as mentiras, do medo e da desesperança, e proclamar que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a saúde e a doença. Ele reina soberano, e nada foge ao seu controle, nem mesmo a dor que hoje enfrentamos. Hoje, talvez você esteja cansado, aflito, ansioso. Talvez veja seu familiar sofrendo e não saiba mais o que fazer. Mas saiba, Deus sabe. Ele está cuidando, e quando menos esperar, algo novo brotará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá com o amanhecer. Porque onde Deus está, há cura. Onde Jesus reina, há esperança. Onde o Espírito Santo habita, há renovo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1 Pedro 5:7. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Em meio às adversidades, quando a enfermidade parece querer apagar o brilho da vida, é preciso lembrar que o Senhor é a nossa luz. Ele ilumina os cantos mais escuros da alma, trazendo conforto onde a angústia impera. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. O Deus que criou os céus e a terra também cuida de cada célula do nosso corpo, de cada batida do nosso coração e de cada pensamento aflito que se eleva aos céus em oração. A presença de Deus nos envolve como um manto protetor. Mesmo que os médicos não tenham respostas e que os diagnósticos sejam difíceis, há um Deus que conhece o final desde o começo. Ele sabe o que é melhor, e sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele trabalha em nosso favor. Às vezes de maneira visível, outras de forma silenciosa, mas sempre com amor. Deus se importa com a dor humana. Jesus, ao andar entre os homens, curou, libertou, chorou com os que choravam, tocou os intocáveis e restaurou os quebrados. Esse mesmo Jesus continua agindo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu poder não diminuiu, seu amor não esfriou. Ele continua sendo o médico dos médicos, aquele que não apenas trata os sintomas, mas cura a alma. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Talvez não como esperamos, mas sempre conforme sua perfeita sabedoria. Às vezes, o milagre acontece no corpo, outras vezes, na mente ou no espírito. O importante é saber que Ele está presente, operando em todas as áreas da nossa vida. Cada lágrima é notada, cada gemido é escutado. Nada escapa aos seus olhos atentos. A fé é o combustível que nos mantém em pé. Em tempos de enfermidade, ela se torna ainda mais necessária. Crer quando tudo vai bem é fácil. O desafio está em confiar quando o chão parece desaparecer. Mas é nesse terreno de insegurança que Deus planta as sementes do sobrenatural. Ele transforma a dor em testemunho, o lamento em louvor e o desespero em esperança. A Bíblia está repleta de relatos de cura, restauração e transformação. E esses relatos não são apenas histórias antigas, são convites vivos para acreditarmos que o impossível pode acontecer. Basta um toque do Senhor para que tudo mude. Basta uma palavra dele para que a vida volte a florescer onde só havia sequidão. Não desanime se a resposta ainda não chegou. Continue buscando, orando, crendo. Há poder na persistência da fé. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Ele se deixa encontrar por aqueles que o procuram de coração. E mesmo que o corpo se desgaste, a alma se renova ao sentir a presença do Altíssimo. Fortaleça-se na palavra. Alimente sua alma com as promessas eternas. Lembre-se de que nenhuma enfermidade é maior que o nosso Deus. Nenhuma situação está fora do seu controle. Ele reina soberano, e nada pode impedir os seus propósitos. Em Cristo somos mais que vencedores, mesmo em meio às lutas. A esperança não pode morrer. Ainda que o dia esteja cinzento, que os exames sejam negativos, que o cansaço pese sobre os ombros, Deus continua sendo Deus. Ele está conosco no vale da sombra da morte e também nos conduz às águas tranquilas. É Ele quem refrigera a alma e restaura a saúde, seja ela física, emocional ou espiritual. Se você está enfrentando uma batalha, saiba que o céu inteiro luta ao seu favor. Os anjos acampam ao redor dos que temem ao Senhor. A mão do Altíssimo está estendida para levantar os caídos, sustentar os fracos e animar os cansados. E a vitória, ainda que tardia aos olhos humanos, já está garantida pela fé. Não permita que a dor cale sua adoração. Louve ainda que em lágrimas, glorifique ainda que em silêncio, porque Deus habita no meio dos louvores, e onde Ele está, há liberdade, cura e paz. Mesmo que o milagre não se manifeste como esperado, a presença dEle é o maior presente que podemos receber. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Salmos 34:19. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmos 28:7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Quando nos deparamos com as dores do corpo ou os sofrimentos de pessoas queridas, o coração tende a se inquietar. Nossos pensamentos se embaralham entre a esperança e o medo, a confiança e a dúvida. Mas mesmo nesse caos interior, o Senhor se revela. Ele é Deus de consolo, de presença constante e amor que não se altera. Sua voz ainda sussurra no íntimo da alma: não temas, eu estou contigo. A certeza da companhia divina, em meio à angústia, nos dá forças para prosseguir, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela cresce em meio às lutas, amadurece nas provações e floresce nos desertos da existência. Quando caminhamos com Deus, aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que cremos. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E é nela que devemos firmar nosso entendimento, mesmo quando as circunstâncias gritam ao contrário, pois o que está escrito não muda, e a promessa do Senhor permanece firme para sempre. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé enfrentaram grandes tribulações, inclusive doenças e perdas, mas mantiveram-se firmes porque tinham os olhos voltados para o alto. Sabiam que o sofrimento presente não era o fim, mas parte de um processo maior. E hoje, assim como antes, Deus continua escrevendo histórias de superação, restauração e milagre. Não há enfermidade que Ele não possa curar, nem lágrima que Ele não possa enxugar. A oração, nesses momentos, não é apenas um clamor por ajuda, mas uma forma de nos conectarmos com o divino. É no diálogo com Deus que encontramos alívio, direção e paz. Quando nos derramamos diante do Senhor, com sinceridade sem máscaras, Ele nos visita. O Espírito Santo nos envolve com cuidado e nos lembra que não estamos sozinhos, que há um propósito, há uma razão e, acima de tudo, há esperança. Quantas vezes Jesus estendeu a mão aos enfermos e trouxe cura? Quantas vezes Ele enxugou lágrimas com palavras de vida? Ele não mudou. O mesmo Cristo que operava milagres no passado, hoje vive e reina, e sua compaixão continua alcançando os que sofrem. Sua presença invade hospitais, entra em lares cheios de dor, visita corações desanimados e renova as forças dos abatidos. Não há limite para o agir de Deus. E mesmo que a resposta demore, mesmo que a cura não chegue como esperamos, a presença do Senhor se faz suficiente. Sua graça nos basta. Ele nos dá força para cada dia, sustento para cada batalha, alívio para cada angústia. A jornada pode ser difícil, mas com Cristo ao nosso lado, nunca é solitária. E esse é o maior consolo que podemos ter. Saber que o Deus Todo-Poderoso caminha conosco passo a passo, dia após dia. A esperança em Deus não decepciona. Mesmo quando os diagnósticos são severos, mesmo quando os médicos não têm mais o que fazer, Deus continua sendo o Deus do impossível. Ele age quando menos esperamos, surpreende quando tudo parece perdido, transforma o pranto em dança e o lamento em cântico de alegria. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E essa promessa é viva para todos que creem. Por isso, mantenha sua fé viva, alimente sua esperança. Rejeite os pensamentos de derrota e acredite no poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso para restaurar o que foi destruído, para devolver a alegria onde havia tristeza, para levantar o abatido e dar nova vida ao desanimado. Em Cristo somos curados, libertos e sustentados pela mão do Pai. Continue orando. Continue confiando. Continue crendo. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Deus está agindo, mesmo em silêncio. Ele não se esqueceu de você, nem da sua dor. Ele conhece cada detalhe da sua luta e está trabalhando em seu favor.
E quando tudo parecer escuro, lembre-se, o sol da justiça, que é Cristo, brilhará novamente sobre sua vida. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E enquanto estivermos debaixo de sua vontade, estaremos seguros. Permita que o amor dele envolva seu coração hoje. Entregue seus medos, sua dor, sua ansiedade e permita que o Espírito Santo traga descanso à sua alma. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é presente. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmo 145, 14. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma, comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você, e compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e está precisando ouvir essa mensagem hoje.